Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como eu sempre digo, né? Sempre eu dou essas três saudações por conta que eu não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Então, prazer, caros amigos que fazem parte do meu canal Docente Jaqueline. E hoje eu vou estar dando continuidade àquela sequência de aula pela qual eu gravei no vídeo anterior sobre substantivo, onde eu vou estar hoje trazendo mais dois tipos de substantivo, a classificação deles, para que vocês possam estar assimilando melhor o conteúdo, ok? Então vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa, não é verdade? Então vamos lá. Substantivo primitivo e o substantivo derivado. São esses dois tipos de substantivo a qual eu vou estar trazendo para vocês hoje. Vamos lá. O substantivo primitivo. O substantivo primitivo, quando não provém, ele é primitivo quando ele não provém de outra palavra existente na própria língua portuguesa. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, mas esses exemplos aqui que está aqui em verdinho, que vocês estão observando, eu vou deixar para especificar mais na frente, na outra tela, que vai ser preciso. Vamos passar. Então aqui eu vou estar especificando algumas qualidades sobre o substantivo primitivo. O que é que ele vem a ser? Vamos lá. Diz assim: o substantivo primitivo são aqueles que não se originam de outra palavra do próprio idioma. Então, quando diz assim que ele não se origina de outra palavra do próprio idioma, no caso é da própria língua portuguesa, ele não vai dar origem de forma nenhuma. Agora, se for outro tipo de língua, no caso, outro tipo de idioma, tipo esses que estão aqui, o latim, eu trouxe esses exemplos para que vocês pudessem estar comparando junto comigo. O grego, o tupi, o quibundo, italiano, entre outros, pessoal, entre outros tipos de língua. Ele vai, sim, dar origem. Agora, se for da própria língua portuguesa, ele não se origina de forma nenhuma. Então, mas não de palavra da própria língua portuguesa, feita a qual eu já tinha especificado aqui para vocês. Então, esses são os chamados substantivo primitivo. Então, não tem como vocês esquecer. Primitivo provém de primeiro. Eu sempre especifico assim as minhas turmas. Só é lembrar de primeiro, primitivo. Então, o substantivo primitivo é aquele substantivo que ele não se origina de outra palavra do próprio idioma. A não ser que seja de outra língua, de outro idioma, aí sim, ele vai dar origem. Tá certo, pessoal? Então, espero ter esclarecido mais um pouco essa questão do substantivo primitivo. Vamos lá para a próxima tela. Agora nós vamos estar falando do substantivo derivado. O substantivo dele é derivado quando ele provém de outra palavra da língua portuguesa. Observe que já é o inverso do substantivo primitivo. O primitivo, ele não provém de outra palavra da língua portuguesa. Já o derivado, sim, ele já provém de outra palavra, sendo da língua portuguesa. É a diferença entre um e outro que eu quero trazer para vocês. Então, naquela primeira tela, observe que os exemplos pela qual eu trouxe para vocês. De substantivo, o primitivo, né? Então, aqui temos cozinha, cãozinha, leite, mulher, cachorro e palito. Então, nessa próxima tela aqui, que são do substantivo derivado, observe que essas palavras já foram o quê? Elas foram derivadas do substantivo anteriormente, que foi o substantivo primitivo. Então, lá tem a cozinha, essa palavra que veio de lá, ela passou a ser cozinheiro, porque ela foi derivada da palavra primitiva. O leite, ela veio da palavra anteriormente, o leiteiro que está aqui, da palavra leite. Muito bem. E no caso, mulheraço, ela já veio da palavra primitiva mulher. Cachorrada, de cachorro, e paliteiro, de palito. Então, observe que entre uma tela e outra, eu venho trazendo as palavras que derivam e as palavras que não derivam. Então, aqui estão na parte do substantivo primitivo e aqui está na parte do substantivo derivado. Eu trouxe essa comparação para que vocês pudessem estar facilitando o entendimento de vocês. Então, vamos dar continuidade.
Então, o substantivo derivado, ele é aquele que tem a origem outro substantivo. Portanto, ele é derivado de um substantivo primitivo, a qual eu já especifiquei a vocês antes na tela anterior. Então, existem alguns tipos de derivação nessa parte aí do substantivo derivado, né? No caso aqui também eu trouxe para vocês outros exemplos. Eu coloquei substantivo primitivo versus substantivo derivado. Trouxe essas duas colunas para que vocês pudessem estar observando o primitivo, que é o primeiro, como eu sempre especifico, é o que vem primeiro. O derivado é o que vem depois, porque o derivado ele já provém da palavra primitiva. Trouxe aqui alguns como pedra, que está na parte do primitivo. A derivação de pedra fica pedreira. Ferro, derivação ferreiro. Vidro, na derivação passa a ser vidraçaria. O café, como primitivo, quando na parte de derivados, passa a ser cafezal. E o bom, na parte do derivado, o bom como primitivo, quando ele passa a ser derivado, ele fica sendo a palavra bondade, ok? Então, pessoal, são substantivos pela qual não tem dificuldade do entendimento. Se a gente estudar, interagir, buscar mais dentro do conteúdo, eu sei que vocês vão aprender mais o assunto, vai estar desenrolando muito bem esse conteúdo e a tendência é só aprovação futura. Eu trouxe aqui também para vocês duas questões relacionadas a substantivo. Então, os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. Então, de acordo com isso, a alternativa abaixo contempla um substantivo e um derivado. Essa questão ela está pedindo que, dentre as colunas, vocês vão marcar apenas a questão que ela contempla os dois tipos de substantivo, que no caso é o substantivo derivado e o substantivo primitivo, que no caso é os dois tipos, vocês vão estar apresentando. Então, na primeira questão, aqui a letra A, ela diz assim, vamos lá ver o que é que ela está dizendo. Na letra A ela diz, anel e papel. O anel e o papel, vocês acham que tem alguma coisa a ver com os dois substantivos? Tá fazendo o pazinho do derivado e o primitivo? De forma alguma, né? São duas coisas totalmente diferentes. Então, observe que, letra B, pedra e rochas. Pedras e rochas. Tanto as pedras como as rochas não fazem o pazinho, né? No caso do substantivo derivado e o substantivo primitivo. Vamos lá. A letra C. Árvores e plantas. Tanto as árvores como as plantas, elas não fazem referência umas às outras. Agora, a letra D, ela tem os dois tipos de substantivo. É o substantivo sapato e o substantivo pedra. Aliás, me desculpe. O substantivo sapato e o substantivo sapataria. Então, observe que são dois tipos de substantivo que eles fazem referência um ao outro, tanto o primitivo como o derivado. Então, a letra correta é a letra D. Nós já achamos a resposta dessa questão, ok? Então, pessoal, eu trouxe também, além dessa questão, eu trouxe também outra questão para vocês, que vocês possam estar acompanhando junto comigo. Vamos lá para a questão 7. Os substantivos derivados são palavras que derivam de outra das opções abaixo. Todas apresentam um substantivo derivado, exceto. Então, nessa informação que está trazendo, ele está informando que todas essas palavras, ela está trazendo um substantivo que seja derivado, né? Apresenta o substantivo derivado. Menos uma frase dessa que não está apresentando o substantivo derivado. Temos a letra A, a B, a C, a D
e a E. Ele quer saber qual dessas frases não apresenta o substantivo que deriva. O jornalista é um profissional de comunicação social. A gente vê que jornalista provém de jornais, jornaleiro, entre outras. Ele quer a palavra que apresenta o substantivo derivado, que menos uma que não apresenta. A letra A a gente sabe que apresenta. A letra B, a qualidade do atendimento telefônico da empresa. Telefônico provém de telefonia. Letra C, desde criança viveu um casarão perto do... Então, observe aqui, casarão provém de casa. Essa aqui sim temos um substantivo derivado. O carteiro, da letra D, passa em casa todos os dias na parte da tarde. Então, carteiro provém de carta. Então, só nos restou, a única letra que nos restou foi a letra E. Muito bem, foi a única alternativa, que no caso é, no outono, as folhas costumam cair das árvores. Então, observe que nessa frase nós não temos o substantivo derivado, não é verdade? Então, a questão que está errada, né, que no caso que é exceto, que a pergunta está especificando aqui, exceto uma, que no caso é a letra E. Então, eu quero que vocês observem que nas provas, geralmente, eles fazem muita pegadinha nessa questão de exceto. Quando vocês forem responder uma questão de prova, seja de concurso, de vestibular, seja qual for, observe bem essa questão, que muitas vezes eles botam uma casca de banana, tipo essa aí daqui. Ele botou todas as perguntinhas que tem aqui, todas as frases no caso, são substantivo que deriva, apenas uma que não é. Aí ele colocou aqui no final exceto. Então tem que prestar muita atenção nessas cascas de banana na hora de resolver as questões. Então, pessoal, força, coragem, determinação são 3 palavras que podem mudar qualquer futuro. Essa é a minha mensagem final que eu estou deixando desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E quero que, se vocês gostarem, eu peço que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo, certo? Que para mim é muito importante. E ative o sininho para que quando eu for dar continuidade a essa aula, né, que eu vou dar continuidade às classes do substantivo, vocês possam ser notificados, ok? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.